Som, som. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor. Vamos tomar os nossos assentos. Dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Amém, povo de Deus. Oh, que alegria estarmos aqui todos reunidos, né, irmãos? O culto para nós que está aqui na igreja começa bem antes de vocês chegarem, porque a gente fica lá atrás em oração, lê a palavra, aí o Senhor fala conosco, aí a gente alegra o coração, e aí vem aqui para frente para poder dar início a um culto, a nada mais, nada menos que aquele que deu a sua própria vida por mim e por você, amém? E eu quero ler um salmo de Davi, lá no Salmo 28, se você quiser abrir o Salmo 28, a partir do versículo 6, Salmo 28, a partir do versículo 6, quando a gente vai abrir o culto assim, no comecinho, está todo mundo agitado, aí quem está aqui na frente fica, será que eu falo, será que eu não falo? Fico tentando captar a atenção de vocês. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 28, Salmo 28, versículo 6 em diante. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas orações. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, Senhor. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Eu gosto dos salmos porque os salmos eles foram todos feitos embaixo de sofrimento, embaixo de muita luta. Então há uma esperança, irmãos. Às vezes você está triste, às vezes você quer ver Deus falar, abra e leia o salmo, Deus vai falar com você, amém? Assim como ele falou com Davi. E essa noite nós estamos aqui e vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes nós vamos cantar ao Senhor com toda alegria. Eu peço que você se desprenda dos seus pensamentos, às vezes preocupações, às vezes coisa que vai fazer na semana, não precisa, irmãos. Dê esse momento aqui agora para realmente uma verdadeira adoração, amém? E você vai ver como é que vai começar a sua semana. Você que está em casa, seja bem-vindo e compartilhe esse culto para que outras pessoas possam ser abençoadas também, amém? Vamos orar, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor, porque nós viemos celebrar a vida, Pai. Muitos ainda estão dormindo, muitos ainda não te conhecem, por isso, Senhor, nós estamos aqui essa noite. O desejo que nós temos é que outras pessoas possam conhecer o teu nome e possam saber um pouco da tua palavra, Senhor. Que o pregador essa noite aqui, inspirado pelo teu Espírito, preparado pelo aquilo que o Senhor ensinou, possa falar aos nossos corações e falar ao coração daqueles que está perdido, Pai. Ó Senhor, que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, Pai, essa noite, Pai. A tua palavra, ela tem o poder de libertar, tem o poder de curar, ela tem o poder, Senhor, de separar luz e trevas, Senhor. Então essa noite faz a tua obra, Senhor. Cumpre, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e damos início a esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Que alegria poder louvar a esse Deus, nosso Deus que nunca falha, nosso Deus que é poderoso. Ele venceu a morte e vivo está, e está aqui, já está te ouvindo, já está aqui para receber o seu louvor, a sua adoração. Então abra o seu coração, derrame-se diante desse Deus que tanto te ama. Você não está aqui por um acaso, mas porque o Senhor te trouxe nesta noite. Amém? Vamos louvá-lo.
nosso esconderijo. E hoje nós temos que louvá-lo, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Às vezes na correria da semana passa despercebido, mas temos muitos livramentos, muitas bênçãos derramadas em nossas vidas, muitas vitórias, muitas conquistas, e que às vezes acabamos nem testemunhando para as pessoas, para os nossos irmãos. Mas é importante que falemos, para que as pessoas vejam quão grande é o nosso Deus, o quão vivo Ele está e continua operando milagres em nosso meio. Rei do meu coração. Vão projetar aqui, mas eu já vou me antecipar. Nas segundas-feiras, temos um grupo de profissionais da área da saúde que atendem em Mogi gratuitamente. Psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Sabemos que estamos passando ainda por um momento difícil, que ninguém jamais pensou que estaria vivenciando. E devido a tudo isso, esse grupo se prontificou a estar lá na IBB em Mogi, às 15 horas, chama-se Novidade de Vida. Então, se você necessita de um atendimento nessa área, ou conhece alguém que precise, possa estar levando lá, que você possa levar, às 15 horas na segunda. Tá? E daí, as pessoas que têm participado estão gostando bastante, já estão vendo a melhora, né? Estão vendo os resultados. Então, que você possa fazer parte também. À noite, nós temos o estudo, né, Instituto Educacional Bíblico, pelo Zoom, pelo YouTube, tá? O Vagninho, nosso presbítero, que está ministrando essas aulas, né?
Nas terças-feiras nós temos o grupo Maranata de oração, às 20 horas, por enquanto permanece online. Você que gostaria de colocar algum pedido de oração, ou contar um testemunho, agradecer uma bênção, que você possa participar também, porque nós estamos aqui disponíveis para orar uns pelos outros, porque foi isso que nós aprendemos com o nosso Senhor, né? Nós podemos interceder uns pelos outros, e isso tem sido uma grande bênção na vida dos nossos irmãos. Às vezes nos sentimos muito fracos, mas quando sabemos que tem irmãos queridos que estão orando pela nossa causa, isso nos dá novo ânimo, nos dá esperança. Então, que você possa participar na terça-feira. Quarta-feira nós temos aqui em Suzano, em Mogi, nosso culto, né? Era antigamente um núcleo, mas a gente deu uma diferenciada e agora é um culto também. Então, às 20 horas, presencial e pela internet, Mogi, né? Venha participar conosco, tem sido uma bênção. Temos os louvores, temos o aprendizado da palavra, um bate-papo gostoso e descontraído. Então, é uma maneira da gente gravar a Bíblia de uma maneira diferente, alegre e descontraída. Quinta-feira nós temos cursos pela Faculdade Teológica Becar, pelo Zoom, pela plataforma Zoom. Então, se você ainda não conhece, dê uma olhadinha na nossa página, né? E procure ali os cursos que estão acontecendo, quais são os pastores que estão ministrando esses cursos, que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida espiritual. No sábado tem Homens com Identidade, às 8h30, na IBB Serra. Então participe, é um convite para os homens, especialíssimo, para já estar no período da manhã em Mogi, que é um lugar maravilhoso. Quem ainda não conhece, esteja lá, né, para estar falando da palavra do Senhor. E às 20 horas nós temos encontro de casais na IBB Serra, também em Mogi, tá? Esse momento é especial para os casais. Sabemos que não é fácil a gente, né, depois que vem os filhos, manter aí uma rotina, para de vez em quando sair apenas o casal. Então aí tem uma oportunidade para que vocês estejam juntos, para que compartilhem, né, dos ideais, dos planos, e com certeza Deus vai abençoar muito a vida de todos os casais. De manhã nós temos culto na IBB Mogi às 10 horas, às 18 horas também, e aqui em Suzano às 18 horas, tá? Se você ainda não puder estar conosco presencial, nós vamos compartilhar pelo Facebook e pelo YouTube também, tá bom? E eu quero só falar mais uma coisinha. Ontem nós tivemos um evento para as mulheres em Mogi. Foi um evento que durou manhã à tarde também, um café da manhã, almoço e café da tarde. Tivemos 3 palestrantes maravilhosas, com temas fantásticos, e eu tenho certeza que todas as mulheres que estiveram lá saíram diferente de como chegaram. Então fiquem atentas, porque com certeza esse evento de ontem foi um sucesso. Então nós já estamos programando outros para os próximos meses, então que você possa participar também. Bom, obrigada. Paz do Senhor, boa noite a todos. Essa igreja é uma igreja que ora, uma igreja que socorre uns aos outros, e é uma igreja que acontece bastante coisa, né? Caramba, você viu quanta coisa acontece na igreja? Que bom! Vamos falar de generosidade? A ideia é que esta igreja de Suzano, uma igreja pequena, uma igreja aconchegante, mas uma igreja onde o Espírito de Deus está presente e habita em cada um de nós, amém? E que essa igreja seja um farol na cidade de Suzano, que esta igreja possa continuar e alcançar cada vez mais pessoas, e que essas pessoas possam encontrar Jesus, Deus, um futuro melhor, através do testemunho vivo desta igreja, amém? No Salmo 121 ele diz assim: elevo meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé.
Aquele que te guarda não dormitará, e eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. O melhor lugar para estar é nas conchas das mãos de Deus. E essa é a função da igreja na terra. Não a igreja bíblica, não só a igreja bíblica brasileira. A igreja de Cristo na terra, a função é sim ser um farol e que possamos pregar o evangelho onde quer que estejamos e, se preciso for, usarmos a palavra. Mas para que isto continue, a igreja, o prédio, essa casa que é chamada casa de oração, precisa sim das nossas contribuições. Até porque a gente sabe que a igreja é uma igreja pequena e por vezes precisamos até do socorro financeiro da igreja de Mogi. Então, uma forma de ajudarmos a igreja dizimando, ofertando e convidando pessoas para que venham até aqui. E se você está nos visitando, vejo que tem alguns visitantes, seja muito bem-vindo. A oferta, o dízimo é uma prática nossa, não se constranja, você não é obrigado a ofertar. A nossa igreja não faz barganha com Deus, a oferta tanto que você vai receber. Mas o dízimo, a gente sabe que o dízimo, a oferta também é uma forma de louvar a Deus. Então você é convidado para fazer parte nesse momento. Amém? Na cadeira ao lado tem aí uma bolsa. Na bolsa são 3 envelopes: o envelope vermelho para dízimo, o azul para oferta e o verde é para colaborar com o projeto Fazendo Diferença, né? Então a gente vai orar juntos, vamos orar juntos. Se você tem alguma necessidade, coloque agora a sua necessidade diante do altar de Deus. E se precisar de alguma coisa, conversa com a gente, que a gente vai arrumar uma maneira de nos socorrermos juntos. Amém? Depois da oração você pode trazer a sua oferta. Pai, obrigado, Deus, por esta casa de oração. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representado. Pai, sabemos que o Senhor é um Pai presente, que, como diz na Tua palavra, está sempre pronto a nos socorrer, que não dormitará, não descansará, estará sempre, Senhor, ao nosso alcance. Então, Senhor, que nesse momento as nossas orações, as nossas petições, que alcancem o Teu altar e que as nossas necessidades sejam, Senhor, respondidas de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Somos homens falhos, fracos e pecadores, e sabemos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos consola, Pai. Senhor, tudo isso, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta, seu dízimo. A nossa igreja é uma igreja que ora. A nossa igreja é uma igreja presente. E a nossa igreja também é uma igreja aconselhadora. Se você precisa de um conselho, se você precisa de um acompanhamento, o pastor Wagner, a professora Marilena, que é diaconisa, eles se dispuseram a fazer aconselhamentos. Então, com total discrição, vai ser lá no salão do prédio do professor. É só falar com a professora Marilena, tem que falar com a professora Marilena, não adianta falar com o professor Wagner primeiro, não é, professora? Claro, né? Então, agende com a professora Marilena, eles passam o endereço para vocês, tem o salão do condomínio lá onde eles moram, né? É bem no centro de Suzano. Então, se você quer um aconselhamento, se você quer uma palavra, hoje temos isso aqui nos bolsos, nas mãos, que é uma síntese do conhecimento humano. Aqui tem o Louvre, aqui tem a Biblioteca de Alexandria, mas o conhecimento que vem do alto,
a gente consegue em comunhão com os irmãos. E o pastor Wagner e a diaconisa Marilena se dispuseram a isso. Então converse com eles no final, marque com eles lá, e será, como já foi dito, será bem discreto. Não é isso, professor? Não, não é isso, professora? Amém. Convido os irmãos que fiquem em pé, por favor. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Nosso Deus que é a nossa luz, é a nossa salvação. E somente a Ele devemos nos render, somente a Ele devemos adorar. Então que nesta noite você realmente, de coração, entregue tudo nas mãos do Senhor e descanse nele, confie, porque com certeza o nosso Pai está agindo, cuidando de você, cuidando de sua família, em nome de Jesus. Se ao teu lado estou,
imediatismo. Todos nós, vivemos algumas situações em que queremos tudo resolvido para ontem. Mas o nosso Pai, aquele que nos formou e que nos conhece desde o ventre de nossas mães, Ele nos conhece tão bem que Ele sabe quando estaremos prontos para que isso que a gente tanto tem pedido, tem esperado, aconteça. E muitas vezes o plano do nosso Pai, ele é melhor do que aqueles que nós estamos fazendo. E é por isso que ainda não aconteceu, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Às vezes estamos nos contentando com os nossos simples planos, mas o nosso Deus, o nosso Pai que nos ama tanto, tem um plano melhor, planos melhores e propósitos para as nossas vidas. Então confie e creia que o Senhor está te abençoando e na hora certa Ele vai entregar a bênção e aquilo que você necessita. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. Que elas cresçam, Pai, nos teus caminhos,
Que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder na vida delas em cada dia, Pai, livrando-nas de todo mal. Que o Senhor também possa abençoar as suas famílias, abençoe também os professores, Pai. Que eles tenham o poder do Espírito Santo através da vida deles para ensinar essas crianças, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por este momento. Amém. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Então, bem, né? Acho que está voltando a voz aqui. Alô, amém. Deus abençoe a todos. Sou o presbítero Paulo Ricardo. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. E para a gente começar aqui, para aquecer um pouco, queria fazer uma enquete com vocês. Se eu chamasse vocês agora para a gente fazer, ô Vinícius, vê se, acho que está no retorno a voz aqui, está bem alta aqui. Se eu chamasse vocês para fazer uma viagem agora, vamos fazer uma viagem? Quem gostaria de não saber para onde é? Quem tem aquele espírito aventureiro assim? E quem gostaria que eu explicasse bem como seria essa viagem? Para onde que é? A maioria, né? Pois é. Logo que eu casei com a Carol, a gente começou a fazer um dia, eu quis fazer uma aventura. Minha família toda, minha mãe tem uma casa lá em Caraguá, e aí a família inteira para lá. E você sabe, quem tem família grande, se você já passou por isso, quando vai muita gente numa casa na praia, tem 2 grupos de pessoas, e os adultos, eles ficam só pensando em que nós vamos dar de comida para esse povo, e quem vai lavar a próxima louça. É só isso que acontece na vida, é ou não é? Você já esteve lá? Aquele monte de gente, e eu, Carol, a gente acabou de casar, tá passando aquela vida antes, quando você é filho, você consegue ficar meio na encolha ali, aproveitando, você chega lá, e aí, o que tem para comer? Já chega, né? O que temos hoje? Agora quando você casa, passa para a vida adulta, aí fala, opa, e aí, a próxima louça é sua, quem vai no mercado, aí começa assim. Aí era um feriado, eu não me lembro direito, falei, vamos fazer uma loucura, Carol, vai todo mundo lá para a praia, vamos fazer uma loucura? Ela falou, para onde nós vamos? Eu vou te levar para um lugar, faz só uma mala de roupa, ela dava aula em Mogi na faculdade lá. Eu falei, faz só uma mala de roupa e eu te pego lá 10 horas, 10 e meia hora que você sair, nós vamos sair pro mundo. Para onde nós vamos? Não sei, vamos fazer essa aventura louca aí. E aí peguei lá na faculdade, 10 e meia da noite, entrei na estrada ali, sentido São José, indo na estrada, aí quando passa São José, aí vem Caçapava, vai passando, aí acaba a Carvalho Pinto, você tem que ir para Dutra. E aí, chegando perto de Taubaté, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com essa menina? Aí eu falei, meu Deus. Aí, quando chegou em Taubaté, eu falei, já sei, eu vou descer aqui para Ubatuba. Eu ouvi dizer que tem uma cidadezinha no meio do caminho, chama São Luís do Paraitinga. Uma cidadezinha pequena, aconchegante. E aí nós vamos dormir ali. E amanhã eu sigo viagem, sei lá, vamos até Paraty ali, não sei. Já vai ser um negócio assim, muito maior do que a gente estava acostumado na época, né? E aí eu entrei e tal, com o plano na minha cabeça. Quando eu cheguei nessa cidadezinha, São Luís do Paraitinga, a cidade fecha. É uma cidade tão pequena, a cidade fecha. As pousadas, tinha um portão daqui, lá no farol, e o portão fecha lá. Você não tem nem como bater para chamar o dono da pousada. Não tinha um hotel, fecha a farmácia. Tinha um cachorro andando. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, bom, vamos continuar a estrada.
E isso, lembrando que eu saí daqui 10h30, isso já era mais de meia-noite, né? Vai passando. E aí cheguei em Ubatuba. Quando eu desci a serra, cheguei em Ubatuba, a cidade estava lotada de gente. E não tinha mais um lugar para você poder ficar hospedado, não tinha mais. E isso 1h30 da manhã, 2 horas. E aí o tempo passando e a gente não achava lugar, nem motel não tinha. Tudo lotado a cidade. Falei, bom, vamos comer alguma coisa e eu vou pensar numa solução. Aí a gente foi num restaurantinho lá, conseguimos comer. Aí passou um pouquinho, falei, já sei, vou fazer uma ligação. Atenderam, quase 3 da manhã. Alô, mãe, tem uma vaga aí pra gente na casa ainda? E aí a gente voltou dessa viagem frustrada e voltamos lá mais 1 hora para trás de volta, quase, acho que 4 horas da manhã, a gente chegou em Caraguá de novo, dormiu e ficamos lá com a família toda. Lavei uma louça feliz pra caramba. E nunca mais falei, vamos fazer essa loucura. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje o livro de Zacarias, ele dá exatamente um panorama assim. Vocês viram a semana passada o livro de Ageu, né? E era um profeta que chamou o povo para a reconstrução do templo. Ele chamou o povo ali, mas ele não deu muita explicação. Ele falou, olha, vocês estão muito acomodados, vocês já construíram suas casas, vocês já se estabeleceram bem, agora é hora de começar o templo. E o povo atendeu a esse chamado e simplesmente começou como se fosse numa aventura. E ele foi lá, chamou o povo e o povo respondeu e começaram a construção. No mesmo período, tanto é que é quase que uma dupla sertaneja, Zacarias e Ageu e Zacarias, eles no mesmo período profetizaram e eles falaram exatamente a mesma mensagem, no mesmo período. Então, só para a gente situar, se você não acompanhou a semana passada, eles estavam ali, 70 anos tinha se passado do cativeiro e o povo agora retorna, saiu então de volta escravo, e agora o povo está livre novamente e começa a reconstrução do templo de Jerusalém. Só que Zacarias começa a ter uma série de visões, umas visões bizarras assim, e se você ler o livro de Zacarias, você não vai entender a maioria delas sem que alguém explique. Tanto é que o livro de Zacarias, ele é tido como o Apocalipse do Velho Testamento, porque tem tantas revelações futuras ali, com imagens, com figuras, umas viagens mesmo assim, e ele não precisou explicar isso tudo para o povo, porque é como se fosse essa viagem que a maioria aqui gostou de ouvir. Fala, você gostaria de uma viagem onde eu possa explicar para você tudo que vai acontecer nessa viagem? Sim, nós gostamos, e é exatamente isso que ele fez. Então convido você a abrir no livro de Zacarias, no capítulo 1, versículo 1. Finalzinho do Antigo Testamento. Amém? Que eu gosto da Bíblia de papel. Eu deixei de usar aqui por um simples fator, não estava mais enxergando a letrinha, que ele começou a ficar o braço curto, mas eu gosto porque a Bíblia digital, né, no celular, no tablet, ela não te dá essa visão panorâmica e situada onde estão os livros. E a Bíblia de papel você consegue ter essa visão. Então, se você nunca usou, você já é da nova geração, eu te convido a você também passar um tempo com a Bíblia de papel. É legal para você poder ter essa cosmovisão. Então, no capítulo 1, versículo 1, Zacarias fala, ele se intitula o autor do livro. Deixa eu abrir a minha aqui. E diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido.
O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram no passado, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Então nós já vimos que o livro de Zacarias ele foi escrito aí por volta de 520 a 470 anos antes de Cristo, logo depois do retorno da Babilônia e juntamente com o profeta Ageu. Eu quero que você preste bastante atenção agora, porque é um assunto um pouco pesado. Esse livro é um livro difícil e a gente precisa passar pela parte teológica da coisa para depois a gente entender o livro. Amém? Então eu conto com a colaboração de vocês. Vai ser um pouco pesado, mas nós vamos dividir esse livro em 4 partes. A primeira parte que nós lemos agora, ele pede para que o povo volte-se para Deus. Então o livro começa nessa chamada: povo, vamos reconstruir esse templo, vamos seguir a Deus, volte-se para Deus. Vocês estão desviados de Deus há tanto tempo, e olha o que Deus fez, levou toda a geração escrava, e agora vocês têm uma oportunidade nova que Deus deu para vocês, de agora de reconstruir um relacionamento com Deus. E a primeira coisa, quando nós estamos quebrados diante do nosso relacionamento com Deus, é reencontrar com os caminhos do Senhor, é reatar o compromisso e o andar com o Senhor. É o primeiro passo para que a gente possa fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de ação, e é isso que acontece. E o povo rapidamente responde. Em um período de apenas 2 meses dessa profecia, o povo já começou a responder, e respondeu positivamente. Ao contrário do passado, onde o povo foi até condenado, agora então o povo respondeu positivamente. E finalmente então começam as visões. E eles têm umas visões assim de 4 cavaleiros andando pelo vale, e o curioso é que são 8, eu não vou passar por elas aqui, senão o assunto vai ficar muito extenso, eu te convido depois a você ler na sua casa. Então ele tem 8 visões primárias, e é uma coisa muito estranha para a gente, porque a primeira visão é idêntica à 8ª, a segunda visão é idêntica à 7ª, a terceira visão idêntica à 6ª, e a 4ª visão congruente com a 5ª. Curioso, por que essa montagem que ele consegue então casar essas visões e elas vêm se fechando de uma forma ordenada, né? Então, na primeira visão, 4 cavaleiros estão andando pela terra. E o que quer dizer isso? Que Deus está vigilante, cuidando de tudo. Mesmo no tempo ruim, para a condenação do povo, quando eles foram presos e levados cativos, na primeira visão. Na 8ª visão diz: Deus está vendo os seus inimigos, e agora eu vou destruir os seus inimigos e vocês serão levantados novamente. Deus nunca descansa. A segunda, então, ele começa a ver chifres, e numa segunda visão ele vê um jarro gigante e uma mulher sendo jogada dentro, e 2 anjos femininos com asas enormes levam esse jarro para a Babilônia, dizendo que o povo foi destruído, e a perversão era a figura dessa mulher, e por causa da perversidade do povo foram levados cativos lá para o cativeiro. A terceira e a 6ª visão ele vê um homem com uma corda medindo Jerusalém, porque ele está falando que o templo vai ser reconstruído agora. Então ele já começa a ter uma visão de esperança para o povo, e agora então nós temos a reconstrução. Ele começa a medir toda a cidade, medir o templo. E um terceiro é um pergaminho que enrola homens corruptos, dizendo que a palavra
está tirando essa corrupção do meio do povo, esses homens corruptos, esses líderes corruptos. E finalmente, as mais importantes, a visão a quarta visão e a quinta, que é uma visão de Josué e Zorobabel. São os dois personagens que Deus levanta, então, para levar o povo à reconstrução do templo. É uma referência à roupa suja e duas oliveiras que são ligadas e elas minam azeite numa pedra de ouro. E uma visão bônus ainda sobre a coroa de Josué, somente para o povo se ele for fiel. Uma coroa que quer dizer um símbolo do futuro Messias que vai vir reinar naquele povo, mas depende muito se o povo é fiel. Amém nas visões? Estão comigo aí? Amém. Então no capítulo 7, o povo chega para ele e diz assim: por que nós devemos jejuar? E Deus responde através do profeta para o povo dizendo: mas vocês jejuavam para quem? Era para mim? E o povo então entra nesse embate. Ele coloca você numa contrapartida, exatamente nessa função de que, e agora tu já traz uma aplicação prática para nós, dizendo: vocês, será que... É engraçado, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós perguntamos coisas. Será que Deus, você já deve ter perguntado isso, eu já perguntei, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus é fiel? Será que Deus vai cumprir o que Ele falou? O tempo está passando e as coisas não aconteceram. Será que Deus é realmente fiel? E nesse momento aqui ele traz para o povo exatamente a figura contrária. E é uma resposta que traz para mim e para a vida de vocês. Será que vocês são o povo que vai ser levantado nessa geração? Eu nunca parei para perguntar isso, para pensar isso. A gente sempre questiona Deus sobre as coisas, né? Mas nunca essa pergunta é dirigida de volta: será que eu sou a pessoa nesta geração que Deus vai usar para ser caminhado o Evangelho? Será que eu tenho respondido a Deus na altura do que Deus tem feito na minha vida? É forte essa pergunta quando eu me confronto com ela. De tudo que Deus já fez na minha vida, de todos os milagres que Deus já fez na minha vida, de tudo que Deus já me abençoou, de todos os livramentos que Deus me poupou, será que eu tenho respondido à altura? Eu nem quis terminar com essa palavra porque ela é forte. Quando nós olhamos para as nossas vidas, eu olho para a minha vida e eu fico vendo a contrapartida de tudo que Deus faz e fez nas nossas vidas e como nós respondemos a isso. Então no capítulo 8 ele começa a fazer uma virada. Abra sua Bíblia no capítulo 8, versículo 8. Aí agora Deus começa a fazer a promessa para aquele povo, que se eles permanecerem fiéis, então agora ele diz assim: eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão o meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Que declaração! Agora de um povo que vem destruído no deserto, agora de um povo que estava escravo, talvez de uma geração que nem sabia o que é ser livre. Deus fala para eles agora: olha, eu estou com vocês. E Deus está falando para você nessa noite: eu estou com vocês. Se vocês forem fiéis a mim, essa palavra é para nós. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, com fidelidade e justiça. Essa é uma promessa que Deus fez para aquele povo, e é uma promessa que nós temos de relacionamento com Deus, da fidelidade de Deus nas nossas vidas, amém? Então a partir do capítulo 9, então, começa uma grande divisão e as promessas sobre o reino messiânico. E curiosidade, ele faz as promessas agora sobre a vinda de Jesus. E você se lembra daquela passagem onde Jesus entra montado num jumentinho? Vocês se lembram? Então abram o capítulo 9, versículo 9.
Isso foi dito 520 a 470 anos antes de Cristo. Alegre-se muito, cidade, ou no hebraico, filha, né? De Sião, exulte, Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Muita coincidência. Não é nenhuma coincidência. Essa é uma promessa que Deus tinha feito no Velho Testamento, é uma promessa messiânica. E aí quando você vai lá no Novo Testamento, você entende agora por que Jesus fez tantas coisas. Na verdade, ele estava cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento. É como se ele estivesse cravando as características messiânicas para o Salvador. Então está aqui nesse livro. E aí no capítulo 9, a partir do 11... diz que ele será rejeitado pelo seu povo e depois pelos pastores corruptos e líderes corruptos, e essa rejeição não durará para sempre. E finalmente no capítulo 12 ao 14, nós estamos acabando essa parte teológica, há sim a promessa sobre a nova Jerusalém, aquela cidade futura, onde aqueles que serão salvos, que passarão a eternidade com o Senhor, sim, ela existirá, e é para lá que nós seremos aguardados, onde haverá restauração, onde haverá ruas de ouro, onde não haverá mais choro, não haverá mais tortura, nem injustiça, nem morte. E lá vai ser um ponto de encontro de todas as nações, e onde o rio Eufrates trará cura para todas as nações. Uma simbologia ao novo Jardim do Éden. Você já viu uma montanha russa? Hoje eu fui colocar lá como se faz uma montanha russa. E eu estava vendo a reportagem de um parque e eles estavam mostrando como é feita toda a estrutura em aço da montanha russa, como é feita a parte do freio é tão importante para parar aquele trenzinho. E aí eu achei uma coisa muito curiosa, quando eles foram testar a montanha russa, eles colocaram uns sacos dentro do carrinho, porque tem aqueles loopings, né? Não tem perigo da pessoa cair lá de cima. E aí eles colocaram aquele monte de saco dentro e soltaram a montanha russa lá, o carrinho chegou, todos os sacos de pedras estavam no lugar, sem usar o cinto. Só a pressão daquele movimento todo deixa ele preso no carrinho. E por que eu fiz essa menção? Porque o livro de Zacarias, ele é uma montanha russa. Se você simplesmente lê o livro de uma maneira contínua, você praticamente fica sem o entendimento do livro. É um livro difícil. E nessa montanha russa, eu fiquei pensando, mas qual é a mensagem do livro de Zacarias? O que isso é relevante? Porque essas visões eram para aquele povo naquela época. E para nós que estamos aqui em 2021, o que essa montanha russa de visões e chamadas e arrependimentos e ações, casados com o livro passado de Ageu, trazendo o povo de volta, o que isso traz de relevante para a minha vida hoje? O que eu posso levar de esperança amanhã, segunda-feira, para as pessoas que me cercam, lá no meu ambiente de trabalho? É isso que nós veremos agora. Então vocês lembram daquela viagem sem rota? É exatamente isso que o livro faz. Ele mostra toda a visão da rota que as pessoas vão seguir aqui para frente. E ele mostra para o povo, olha, se vocês forem fiéis a Deus, vai acontecer isso. É mais ou menos como nós temos hoje. A primeira lição do livro nos traz não sejam como os seus antepassados. Arrependam-se. E eu fiquei pensando, quando a gente fala em antepassado, dá uma menção a algo muito distante, né? Eu fico pensando nos meus antepassados. Ele pode ser meu tataravô, ou alguém que viveu lá num período distante. Todos aqui nós temos alguma miscigenação de pessoas que vieram de fora do Brasil. Mas ele também pode trazer um contexto de um ano atrás, de um tempo passado. Antepassado também pode trazer um contexto de tempos passados.
E aí quando eu trago isso, eu trago para mais perto. E eu posso trazer para 1 mês atrás, eu posso trazer para 6 meses atrás, e eu posso trazer para a minha própria vida. O que seria não seja como os nossos antepassados? Que ele fala para esse povo. Ele traz para nós a verdade de que a sua e a minha rebeldia diante do Senhor. Quem de nós nunca andou em tempos de rebeldia contra Deus? Talvez seja o momento agora de voltar para Deus. Porque o primeiro passo para a restauração de um relacionamento com Deus parte de mim. Eu me dispor a Deus e dizer: Deus, aqui estou, quebrado, quebrantado. O Senhor conhece meu coração, moído, arrebentado pelas circunstâncias da vida, e o que eu tenho para Ti é isso. E Deus vem ao nosso encontro então e nos traz essa restauração. Começa a partir daí. E se nós fizermos disso, Deus está sempre trabalhando pelo seu povo em juízo ou em bênção. É outra lição para nós. Se Deus está sempre trabalhando para o seu povo e para o seu povo em juízo ou em bênção, significa que o meu andar com Deus vai determinar também a maneira como Deus vai trabalhar a meu favor. Porque Deus vai trabalhar o seu e ao meu favor em bênção, mas vai trabalhar o meu favor em juízo também. Às vezes o seu filho faz aquela feiura, e quem é pai e mãe sabe disso. Às vezes eles passam do limite, e nós como pais não queremos, não de jeito nenhum, mas nós sabemos que nós precisamos discipliná-los para que eles sejam ensinados e educados. É assim ou não é? Eu apanhei bastante dos meus pais, principalmente do meu pai. Na minha mãe não, porque ela me batia e eu dava risada. Tapa de mãe não dói, né? Não sei as mamães aqui, mas a minha mãe não, tapa de mãe não dá, sei lá também, né? Uma vez minha mãe falou, fiquei tão nervosa que eu comecei a tacar uma flor neles. Mas eu sabia, hoje eu vejo, na época eu fiquei muito brava com meu pai, mas eu vejo que aquela disciplina me fez ser uma pessoa melhor. E muitas vezes nós, quando sofremos na vida, nós não conseguimos olhar para a disciplina de uma maneira positiva. Nós nunca conseguimos olhar para a disciplina como algo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E quando as coisas saem da paz, do conforto do nosso dia, da tranquilidade, quando as coisas saem do eixo, eu não consigo ter essa visão, eu só tenho a visão de sofrimento, é ou não é? Eu só tenho a visão de que, por que comigo, Deus? Por que comigo, Deus? Aquele injusto que nem tem um relacionamento contigo, está com uma vida tão boa, tão próspera, tão tranquila, e a minha vida é assim? Nós nunca temos esse sentimento de olhar e dizer: ei Deus, deixa eu entender o que é que o Senhor está querendo me moldar, deixa eu entender o que é que o Senhor está querendo me transformar. E aí nesse processo de crescimento, Deus está sempre trabalhando. E o terceiro ponto é essa do capítulo 7, que é a pergunta invertida, que nessa noite Deus fala para você: serão vocês o povo que está pronto para o reino de Deus? Serão vocês o povo a quem já vai viver a eternidade já hoje? O povo a quem vai dar a resposta a esse tempo? Principalmente num tempo de pandemia, eu sempre falo, as pessoas que andam comigo estão acostumadas a ouvir já: vocês são um povo especial, porque foi o povo que especialmente Deus escolheu para viver bem no meio de uma pandemia. É o povo escolhido por Deus para trazer fortalecimento, encorajamento, luz, esperança para esse mundo caído. Serão vocês esse povo? E então ele mostra o final da rota, a Nova Jerusalém. Sabe, quando eu vejo esse livro, e eu já estou terminando, eu fico pensando: se Deus já nos mostrou a rota, Deus já nos mostrou o caminho,
que é Jesus. Deus já nos mostrou os meios e que a estrada será sinuosa, que terá buracos, que terá sofrimentos, que às vezes o carro vai quebrar, nós precisamos arrumar um carro para continuar a nossa viagem. Por que nós ficamos pensando só nos nossos problemas? Por que nós temos essa visão tão humanista do caminhar com Deus? Aqueles que escolherem andar com o Senhor Jesus, que entregarem sua vida a Cristo, eles terão recompensas futuras inimagináveis. O céu não é uma nuvenzinha, não é um lugar onde nós vamos ser fantasminhas flutuantes, nós vamos ter corpos como esse, mas glorificados e com outros, sem mais dores, sem mais sofrimento. E lá nesse lugar nós vamos ter uma vida plena, uma vida abundante. Aqui no texto fala que não vai ter mais separação entre dias e noite, não vamos ter mais estações do ano, vai ser um tempo, um lugar que o melhor resort do mundo, nem os melhores lugares, hotéis 7 estrelas, 8 estrelas em Dubai não trarão de conforto, de prazer, de prosperidade, de alegria para esse povo. Mas eu e você, nós vivemos de uma maneira que nós olhamos para as circunstâncias. Se eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo, se falta dinheiro, eu estou sofrendo. Se eu tenho saúde, eu estou tranquilo, se falta dinheiro, eu estou sofrendo. Se eu tenho a família junto comigo, eu estou feliz, se a família se separou por um tempo, eu estou sofrendo. Não é assim? Nós vivemos de circunstâncias. E a palavra nos fala que nós não devemos viver de circunstâncias, e uma prova disso é no Novo Testamento. Os apóstolos, o apóstolo Paulo falam assim: alegrem-se, 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 alegrem-se. Onde ele estava? Em Dubai? Estava numa prisão. São pessoas que entenderam que o jogo da vida não é esse jogo das circunstâncias momentâneas que estão na nossa frente. O jogo da vida é um jogo que você caminha com os pés no chão, mas a mente nas estrelas. Amém, Jesus. Faz sentido para você? E por que você então, que é tão especial para Deus, por que você sabe que Deus está trabalhando o tempo inteiro ao seu favor, seja em juízo ou em bênção? Por que vocês já sabem que são um povo escolhido por Deus? E por que vocês já sabem que o lugar onde vocês irão um dia ser maravilhoso? Vivem numa tristeza. E a palavra nos diz essa noite que você deve escolher os seus pensamentos. Quando você estiver naquele lugar, nesse ambiente, olhando para a sua circunstância, volte-se à palavra de Deus, volte-se em oração ao Senhor, e Ele vai encher o seu coração no momento de tristeza, quando as coisas estiverem ruins, e dizer: ei filho, lembra daquela palavra? Eu estou trabalhando para você. Agora é o momento de passar pelo buraco, agora é o momento de passar por essa estrada buraquenta, agora é o momento que o seu carro quebrou, mas fica tranquilo que a viagem está garantida. Na próxima casa, na Nova Jerusalém. É isso que o profeta Zacarias nos traz nessa noite. E deixa eu te fazer uma pergunta: vocês são o povo escolhido por Deus? Amém? Se você responde nessa noite positivamente essa palavra, te convido a ficar de pé para a gente fazer essa oração. Muitas vezes, quando a gente está perdido, sem direção e sem rumo, não é vergonha nenhuma ligar para a casa da mãe de novo e dizer: mãe, tem um lugar aí para mim? E quando a gente está perdido e sem rota na vida, não é vergonha nenhuma também ligar para Deus de volta, mesmo que eu tenha feito grandes besteiras, mesmo que eu tenha saído para rotas e eu estou completamente perdido. Senhor,
tem um lugar para mim de novo aí na sua casa? Falei contigo, eu quis fazer meu caminho pelo meu GPS, mas estou perdido. O Senhor me aceita de volta? E fala: vem para cá, filho. Sempre tem um lugar para você na minha casa. Feche seus olhos. Querido Deus, quero te agradecer nessa noite, Pai, porque a Tua Palavra, ela nos ensina, ela nos mostra, e principalmente, Senhor, ela nos traz paz, porque ela nos dá a visão futura daquilo que acontecerá com o Teu povo. Ela nos mostra que o Senhor é um Deus, não é um Deus distante, é um Deus que a todo momento está trabalhando para o seu povo, seja em bênção ou em juízo. Ela nos mostra que o Senhor é um Deus dinâmico, não é um Deus de parede, não é um Deus de decoração, mas é um Deus que atua diariamente no nosso convívio. É um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de doutrina, é um Deus de disciplina, é um Deus que nos prova para nos aprovar. Por isso, nessa noite, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que nos mostra que assim como o Senhor fez com esse povo com os nossos antepassados, assim como eles responderam positivamente ao Teu chamado para a reconstrução do templo, eu te peço aqui para essa noite, para essa igreja, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles que participam também da reconstrução desse templo nessa igreja, Pai. Nós sejamos esse povo que faz parte agora dessa nova etapa nessa igreja de Suzano, que nós sejamos esse povo e respondamos positivamente, Senhor, e eu falo em nome de cada um aqui, esse povo a quem o Senhor escolheu para estar aqui nesse tempo, Pai. Não foi outras pessoas, não foi outros povos, não foi outros pastores, somos nós. E nós estamos aqui de coração aberto, Senhor, muitas vezes sem saber muito o que fazer, mas com toda a humildade nos colocamos à Tua disposição, Pai. E, Senhor, eu te agradeço por aqueles que vêm, que estão chegando e que virão para ser parte dessa Tua casa, desse tempo, Pai. E eu já agradeço pelo futuro, pelas bênçãos que o Senhor já fez aqui nessa igreja e que o Senhor fará no futuro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu vejo pessoas e vidas sendo transformadas através do trabalho, do fruto da Tua palavra, do servir nesta igreja, Deus. Que restauração de relacionamentos e de saúde e de relacionamentos contigo, de famílias, sejam feitas aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E nós somos o Teu povo, eis-nos aqui, Deus. Nós somos o povo a quem o Senhor escolheu, Pai. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra e na Tua fidelidade, Senhor, estamos aqui fiéis diante de Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém? Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Para aquele que crê, diga amém. Amém. Ótima semana em nome de Jesus. E se você quer uma oração, você nos procura aqui e pode pedir que a gente esteja aqui. Pedir para os nossos presbíteros, diáconos, diaconisas estejam aqui na frente e você pode vir aqui para a gente orar por você. Amém?